Paz do Senhor Jesus, meus amigos, minhas amigas. Projeto Ganhando Almas para o Reino de Deus, mais uma vez, está aqui com a palavra na mão. Com o pão da vida na mão. E eu fiquei ontem maravilhado com a palavra que recebemos ontem na Igreja Apostólica Rafah. E Deus falou no meu coração sobre saber o ambiente que nós pisamos nossos pés, sobre aquilo que nós ouvimos, sobre aquilo que nós falamos, sobre aquilo que nós absorvemos. E Deus me deu uma palavra. Eu queria compartilhar com você. Uma palavra bem direta. Na verdade, Deus é bem direto. Deus é amoroso. Deus é misericordioso. Deus é bondoso. Mas Deus tem uma maneira de falar bem direta. Bobo é quem pensa que Deus é bonzinho. Não. Deus é justo. E a tua justiça é que faz a diferença em nossas vidas. E quando nós entendemos que nós também necessitamos de obter a justiça dele, caminhar com o caminho reto, justo, aí sim Deus ele nos agracia com o teu poder, a tua graça e as tuas bênçãos. Tem muitas pessoas que não estão sendo alcançados pelo poder, pela graça, pela misericórdia, pelos milagres, porque está no mesmo lugar, está do jeitinho que o diabo quer e gosta. Tem pessoas que querem mudar, mas não se convertem. Rapaz, te cala, cede, cala, faço, me cai. A conversão significa mudança de direção. O que é uma mudança de direção? Um veículo está indo nessa direção, no caminho errado, no caminho do pecado. Uma pessoa está indo nesse caminho. Só que de repente, vê, não, esse caminho está errado. Ele tem que convergir. Fazer aquela manobra que todo carro faz quando volta para o caminho. E pegar o caminho certo, que é o caminho de Deus. Então, conversão significa mudança de direção. Quantas pessoas hoje vive a vida de miséria, de prostituição, de mentira, de engano, de lascívia, de tudo de ruim, né? De rebeldia, de depressão. Tá no engano, tá na macumbaria, tá na feitiçaria. Porque não mudou a direção. Deus quer que você mude sua direção, principalmente aqui na maneira de pensar, na maneira de sentir e na maneira de agir. Porque conversão requer de mim, de você, uma mudança de pensamento, sentimento, mas principalmente atitude. E aqui eu queria dividir com os irmãos que Deus falou comigo no livro de Salmos, o primeiro Salmos da Bíblia, Salmos 1, diz simplesmente assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos encarnecedores. 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, estamos aqui na Tua presença, nesse início de semana, para poder agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor porque o Senhor tem mudado ambientes. O Senhor tem mudado a nossa maneira de pensar, de agir, de falar. O Senhor tem sido, meu Deus amado, um Deus cuidadoso, zeloso, um Deus protetor, porque o Senhor tem visto em nós a cada dia, naqueles que creem, que nós queremos mudança, nós precisamos de mudança. Nem que para isso, meu Deus amado, tem que ser uma mudança radical. Uma mudança, meu Deus amado, de pensar diferente, de sentir diferente e de agir diferente. Por isso eu peço ao Senhor que nesse momento agora, a Tua presença venha ser comigo. Capacite-me, meu Deus amado, para poder transmitir aquilo que o Senhor quer que eu transmita, que não venha ser nada de mim, nem do meu ego, nem dos meus sentimentos, nem da minha emoção humana, mas que venha ser aquilo que venha do céu. Espírito de Deus, venha conduzir esta mensagem. Venha ser, meu Deus amado, condutor desta mensagem, porque quando o Senhor conduz, papai amado, a mensagem, ela vai no caminho certo. Ela não precisa se convertida, porque ela já é convertida. Ela já tem a direção que é do Senhor. E quando o Senhor conduz qualquer, meu Deus amado, ser, qualquer pensamento, sentimento e atitude, o caminho é para rumo de salvação. Por isso eu peço ao Senhor, meu Deus amado, que eu possa me diminuir, que eu possa crescer agora, em nome de Jesus. E traga um entendimento para essa pessoa que está vendo essa mensagem. Se essa pessoa, se porventura se encontra no mundo das drogas, no mundo da prostituição, no mundo do engano, no mundo da rebeldia, da ignorância, ou essa pessoa está afastada, que ela venha entender que não há nada melhor do que se converter aos teus caminhos, se prostrar diante aos teus pés, Jesus. Entender que é só no Senhor que nós temos a verdadeira salvação, a verdadeira alegria, a verdadeira paz.
Por isso eu peço ao Senhor também, se tem pessoas que neste momento conhecem a Tua palavra, que elas possam receber, meu Deus amado, com alegria no coração. E se porventura algumas pessoas estão indo em cima do muro, algumas pessoas não sabem se vão, se ficam, papai, coloque decisão no coração delas, que através dessa palavra elas possam entender que é necessário mudança. E que a mudança também, meu Deus amado, venha a partir de mim, da minha família, de todos nós que necessitamos de ouvir a Tua palavra, o que eu te peço, em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos fala nessa manhã que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. O que é andar sob o conselho do ímpio? Conselhos. Vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo? Vamos na zona? Vamos fumar um? Vamos beber um? Beber uma? Isso é o conselho do ímpio. Vão matar? Vão roubar? Isso é o conselho do ímpio. É aquela pessoa que te aconselha a fazer aquilo que não agrada a Deus. Então todo conselho que parte do ímpio, saiba que ele vem do inferno. O inimigo fala com ele, o inimigo terceiriza muitos conselhos, cuidado. Principalmente para você que é casado, às vezes você está passando no seu casamento uma dificuldade, um momento de tribulação, um desentendimento. Primeiro conselho do ímpio que você tem, esposa, às vezes um parente seu, uma amiga sua, uma colega sua, você é boba demais, você largava para lá. Eu não tolero homem. Conselho do ímpio. Conselho do ímpio. Porque o conselho do servo e da serva de Deus para aconselhar um casal em crise, certamente é: irmã, vamos conversar. Ore, perdoe. Olha o tempo que você tem, olha a sua família, olha, você tem filhos, você tem filha. São tantos anos de casamento, não destrói isso não. Quando você casou, você faz o juramento até que a morte separe. Faça um propósito de oração, de jejum, Deus vai mudar ele, Deus vai mudar ela. Homens, minha esposa me dá tanto trabalho, tô enjoado já acomodei, virou minha amiga. Larga, só. Eu não suporto uma mulher só não, tem que ter mais de uma mulher. Pra mim, o certo é ir esconder na zona, descarregar, como se diz. Aí depois volta tudo normal de novo. Conselho do ímpio. O justo nunca vai te aconselhar que você continue se contaminando com o pecado, principalmente casais. Sabe que quando você pede conselho, às vezes, para um parente seu, olhe para a altura dele. Eu, particularmente, se eu for pedir conselho para o meu casamento, eu olho se quem está me aconselhando tem Deus na vida primeiramente, ou se ela está em dias com o casamento dela, se ela trata bem o esposo. Se for o esposo, trata bem a esposa. Se eles têm estrutura familiar, se eles têm tratamento de filhos. Porque uma vez uma pessoa, não quero falar nome, veio me ensinar a corrigir meus filhos. Nem filho o cara tem. A pessoa vive às custas dos pais, já é bem de idade, e veio me aconselhar porque eu corrigi meu filho e não gostou. Não pode fazer isso. Quero até contar esse testemunho. Eu morava no Cobi de Baixo, Vila Velha. E lá é muito perigoso. Este lugar é muito perigoso. E eu era inquilino de uma senhora. Não preciso falar o nome não. E morei lá por muitos anos. Aí eu não gostava que o meu filho Ricardo ficava na linha de trem. Eu morava em frente à linha de trem. E aí ali era como se fosse a faixa de Gaza. Direto tinha tiroteio e ia, muitos homicídios. Era muito perigoso onde eu morava, no Cobi de Baixo. Pode colocar aí. É Entupidão do Cobi. Lá que tem o baile funk mais famoso do Espírito Santo, Entupidão do Cobi. E já vi muita gente armada, meus filhos cresceram ali, vendo pessoas dando tiro pro alto, tráfico de droga, prostituição, tinha que fechar até a cortina da sala, porque pessoas transando, tendo ter relação sexual na frente assim, usando droga licitamente, era muito perigoso mesmo onde eu morava. E então eu não tinha prazer de ver meus filhos na rua, principalmente na linha de trem. Aí um dia eu cheguei mais cedo do serviço, e meu filho Ricardinho tinha mania de escapar. Hoje ele está com 15 anos, graças a Deus, não tem mais isso, um menino bom. Mas ele estava com 3, 4 anos, que era a fase de curiosidades. Aí, o Cobi de Baixo, onde eu morava lá, parece a favela lá na lei. Se você mexer com animal ou encostar em crianças, eles até te matam. Lá, na favela, criança pode fazer tudo. Conselho de ímpio. Pode ficar na rua brincando até tarde, pode ficar perto de traficante. É normal. O pecado se tornou normal. Corrigir um filho se tornou coisa de outro mundo. Como se fosse um pecado corrigir um filho. Aí me lembro eu que eu chegando do serviço um pouco mais cedo, eu vi o Ricardinho de longe, lá em cima,
na linha de trem, perto das crianças que fumavam maconha, que sempre tinha tiroteio, porque tinha a guerra do Covid de baixo com Boa Vista, e na pista principal, o Carlos Lindenberg, às vezes os caras chegavam lá de cima e metiam bala. Já aconteceu, deu meu filho mais velho, o Pedro, quando ele passou férias com nós, bala batendo em cima de nós assim, ó, tal. E nós no meio do fogo cruzado, porque estávamos no lugar errado na hora errada. Ali tinha que estar sempre vigilante, onde eu morava. Então quando eu cheguei, eu vi meu filho em cima da linha de trem, falei, Ricardo! Ele já veio correndo, mas eu corri também. E deu uns 2 tapas no bumbum dele, 1, 2, pois a Bíblia fala, não apartai a vara sobre os seus filhos. É necessário corrigir sim. Eu não bati com ira, com ódio. Aquele tapinho de pai. Pra dentro, menino. Aí automaticamente, a dona da casa que morava em cima, não vou falar o nome, não tem necessidade, ela viu eu corrigindo meu filho. E já armou aquele alvoroço todo. Que isso, mineiro? Vai bater no menino não, tadinho, menino é menino. Tem que deixar solto, deixa brincar. E já desceu correndo. E você sabe como é que é a favela? Juntou a galera, juntou que tanto de mulher em mim. Não, você tá batendo em criança e tal, eu caladinho. Aí, e essa mulher, o filho dela tá preso. Tava preso até então. E eu sabia da história do filho dela. Diz que ela dava de tudo pro filho dela. Moto. E ele envolveu no tráfico. Foi preso com uma pistola, muita droga. E todo sábado ela visitava o filho dela, chegava triste lá. E às vezes, e ela era cristã, essa mulher. A gente falava um pouco de Deus. Ela é muito gente boa. Só que nesse dia ela não foi bem-aventurada. Ela veio procurar me dar um conselho de ímpio. Rapaz do Coloshimanandecaço. Tem crente, irmãos, que quer te dar conselho de ímpio. Tem gente dentro da igreja que se você corrigir seu filho, não pode fazer isso. Claro que sim, é meu dever corrigir meu filho. Claro que com amor no coração. A Bíblia diz, né, em Efésios 5 em diante ali, pais, não provoqueis a ira dos filhos. Mas a Bíblia manda também não apartar a vara sobre eles. Se ele merecer uns tapas assim para poder virar homem, virar uma pessoa do bem, é necessário sim. Eu sempre tenho o costume de falar que a mão dos policiais pesa muito mais do que a mão do pai e a mãe quando é criança. Aí eu lembro que ela veio pra cima de mim, falou que não pode bater em menino, aqui nós não aceita, você é morador novo aqui, que você é novato aqui se nós bater em menino, nós quebra no pau, e que tal. Aí eu fiquei caladinho. Falei, seu Cláudio, com todo respeito, eu te devo algum mês de aluguel? Ó, falei até o nome dela, Cláudia. Ah, tudo bem, ela vai entender se ela ver esse vídeo também, porque ela entendeu a mensagem. Eu te devo alguma coisa aqui? Se eu estiver te devendo algum mês atrasado, pode me cobrar. Mas a senhora me cobrar a educação do meu filho, eu não aceito não. Aí eu falei com ela bem assim, onde está seu filho? Tá na cadeia, não tá? Talvez se a senhora tivesse corrigido ele, como eu estou corrigindo o meu quando é novo, ele não estava lá. Fiquei sabendo que a senhora dava de tudo para ele, passava a mão na cabeça dele, e onde ele está hoje? Ele está na cadeia. Eu não quero a cadeia pro meu filho, falei com ela desse jeito. Aí eu fui ter um exemplo. Deus me deu sabedoria na hora, porque quando o conselho do ímpio vem, irmãos, nós temos que repreender logo. O conselho que é do ímpio, sai para lá, capeta. Sai para lá, demônio. Na minha família eu não aceito intrometer, não. Não aceito, não. Porque minha família, Deus me deu uma responsabilidade de orientar, de criar eles no caminho de Deus. A Bíblia manda, né, pai andar com o filho. Ensina teu filho o caminho que deve andar, para quando ele crescer, jamais se desviará dele. E o caminho do meu filho não era o caminho da linha de trem, onde os usuários é normal usar droga, fumar maconha, cheirar loló, dar tiro, tomar tiro, ir preso. Não. Então eu falei com ela, Cláudia, seu filho está preso. Sabe por quê? Porque faltou uma coisa simples. Aí eu usei um exemplo. Pega um filhotinho de cachorro e a rua é cheia de gente. Só as barraqueiras, tudo, vamos pegar. E Deus me deu sabedoria. Veio até a minha mente, rapaz, daquela mulher pecadora que ia ser apedrejada. Que era vista como pecadora que adulterou. Aí todos com pedra nas mãos e perguntaram, Jesus, vamos apedrejar, posso apedrejar? Aí Jesus simplesmente disse, riscando o chão com a mão, aquele dentre vós que não tem pecado, atira a primeira pedra. E todos caíram em si e começaram a refletir. Eu já fiz isso. E foram largando as pedras um a um e não ficou nenhum. Até ficar somente aquela mulher pecadora e Jesus. E Jesus perguntou para ela, cadê aqueles que te acusam? Cadê eles? Nem então eu te acuso. Vai-te em paz, mas não peques mais.
Então, eu tô só lembrando disso porque chegaram pessoas com pedra nas mãos ali para me atacar em mim, no modo de falar. Todo mundo bravo porque me acusaram de bater na criança. Sendo que era meu próprio filho, tinha que tomar uns tapas assim, porque eu já tinha pedido muitas vezes. E não vou nem culpar minha esposa porque ela estava fazendo os deveres dela e criança realmente apronta. E criança quando apronta tem que ser corrigido sim, com amor, respeito, decência, mas tem que ensinar. Aí eu lembro que falei que o seu filho está preso, eu não quero que o meu cresça e fique preso igual o seu. Olha o tanto que a senhora sofre com o seu filho preso. Aí eu citei um exemplo. Não que o seu filho seja cachorro, Cláudia, e nem o meu. Mas corta-se o rabinho de um cachorrinho, um pincher, por exemplo, quando ele é filhote, ele nem sente. Faz o teste do pezinho na criança, quando ele é criança, ele nem sente. Tem coisas que é quando é criança. Sabe por quê? Tenta cortar o rabo de um cachorro quando ele está grande. Vai doer nele e vai doer de quem está cortando. Por quê? O cachorro vai morder. Então eu não quero dar um tapa no meu filho quando ele tiver com 18, 20 anos, porque vai doer nele, vai doer em mim, ele pode confrontar. Aí eu falei com ela, talvez se a senhora tivesse cortado o rabinho do seu filho quando ele era criança, dando uns tapinhas, ele não estava preso hoje, só não estava sofrendo. Aí eu pensei comigo assim, nó, ela vai pedir a casa, eu vou ter que achar outro lugar para morar, porque eu fui duro com ela, mas ela procurou, ela quis me dar conselho do ímpio. E eu digo a você, não aceite o conselho do ímpio, tem autoridade de Deus. Se Deus falar com você que isso não é para você, não é. A direção da sua família que te deu foi Deus. Não vem você que nem sabe o que é filho. Com os pregadores aí, eu sou até contra. Pregadores, crianças, 9 anos de idade, 10 anos de idade. Tudo bem, quer pregar? Deus te deu dom, amém. Tem criança que Deus usa para curar, para poder expulsar, é dom. Mas não vem falar de casamento, não. Você não sabe o que é casamento. Não vem falar de cuidar de filhos, não. Você não tem filho, então pregue o que você vive. Então aquela mulher veio para cima de mim com pedras na mão, mas ela não ensinou o filho dela o caminho que ele devia andar. E quando ele cresceu, ela desviou dele, está preso. Então o que eu não queria para o meu filho era isso. Então só para resumir, bem-aventurado o varão que não anda no conselho do ímpio. Cuidado, repreenda o conselho do ímpio. Quantos casamentos não estão sendo destruídos porque fulana falou para ciclana que é melhor largar o homem? Às vezes fulano falou assim, eu não aceito ordem de homem. Vai nessas ideias. Você vê como é que vai, depois você vai se arrepender. Você perde seu marido, aí seu marido arruma outra varoa que valoriza ele, e ele vai ter uma família linda e você depois vai ficar chupando dedo. Você, homem também. Pra que ter uma mulher só? É bom várias mesmo. Vão ali, vão dar uma saidinha, vão dar uma curtidinha. Vai, a hora que a sua esposa te largar e você ficar sozinho, ficar chupando dedo, e ela arrumar um varão de guerra, um varão valoroso que respeita ela, que dá ela carinho, amor, você vai ficar só lembrando, eu tinha uma família. Cuidado com o conselho do ímpio. E eu queria falar rapidamente aqui para não tomar muito tempo. Já foi entendido aí o testemunho. Eu não aceitei o conselho do ímpio e para a glória de Deus, meu filho Ricardo hoje tem 15 anos. Nunca usou droga. É um menino obediente e é meu amigo. É meu amigo. Até mesmo eu, quando criança, já tomei vários tapas da minha mãe, meu pai, às vezes foi necessário, porque é necessário sim. E eu agradeço por cada correção. E mesmo assim eu dei trabalho. Então você, pai, cuide do seu filho. Se o vizinho falar, não pode bater mesmo não, é só... Não, se necessário for, até Deus ele não nos poupa da correção. Porque Deus só corrige a quem Ele ama. Nós só corrigimos a quem nós nos amamos. Os 3 passos para você ser bem-aventurado. Se posicionar posturadamente. O que é isso, se posicionar posturadamente como servo de Deus? Servo de Deus não se assenta na roda dos encarnecedores. Não que você vai desfazer daquele que no boteco, no amigo que bebia, não. Mas é melhor você trazer ele para você, eles verem a diferença em você, e você ganhar isso para Jesus, do que você ficar lá com eles, assentar na roda dos encarnecedores, fazendo fofoca, falando de prostituição, vendo vídeo pornográfico, fazendo fofoca, conversando fiado, planejando maldade, usando droga. Então, posicione-se posturadamente. Hoje eu sou servo. Se você converteu, seja convertido. Não fique morno, não. Outro passo. Mudar de ambiente e práticas pecaminosas. Às vezes você tem mania de pornografia. Às vezes você tem mania, não, só um vinhozinho. Às vezes você tem mania, não, às vezes quando é bom sair na rua ali, ficar na esquina sem camisa ali, né, mostrando os músculos, fazendo uma fofoquinha. Não, cuidado. Às vezes é ali que você está perdendo a sua bênção.
Fique posturado como servo, como soldado de Cristo. Não religioso. Porque se eu aparecer, passar perto de algum amigo meu que está bebendo, minha barbearia mesmo, às vezes aparece alguém bebendo uma cerveja ali, bebeu, vai embora, tchau. Mas eu não vou ali participar, né? Começou a conversar demais, falar da vida dos outros demais, começou ali a falar de coisas, né, de sexualidade demais, de apologia ao crime demais, apologia... não dá pra mim. Fala que tá passando, eu tô passando mal, vou sair, sou mestre nisso, tô passando muito bem, não, eu vou em casa, daqui a pouco eu volto. Então, se posicione. E o principal, para que você seja bem-aventurado, olha que interessante, nem se detém no caminho dos encarnecedores, dos pecadores. Agora o 2. Antes tem seu prazer na lei do Senhor e nela medita de noite. O segredo, se você não é convertido, já foi falado aqui. Não ande no conselho do ímpio. O ímpio tem todos os tipos de conselhos errados. O ímpio só vai te ensinar. Vão fumar, vão beber, vão prostituir, vão lhe matar. Não, vão vingar. Vão fazer uma macumba para ele, para poder acabar com a vida dele. Não, vão lá, vão trair. Isso é o ímpio. Cuidado com o conselho do ímpio. Mas, o último passo aqui que é interessante. Primeiro, se posicione posturadamente. Mude os ambientes e práticas pecaminosas, que é necessário mudar. É necessário mudar sim. Mas Carlinhos ficou prego, não vem mais aqui em casa, não bebe mais comigo. Porque hoje eu descobri que acima da bebida, o meu prazer está na lei do Senhor e nela medito de noite, está dizendo aqui. Então o último é buscar a intimidade sempre. Sempre. Por mais que às vezes para você eu estou falando inglês, porque às vezes tem pessoas que não conhecem a Jesus. Eu até entendo, você zomba, você ri. Às vezes quando eu estou falando em língua estranha aqui, o que é aquilo ali? O cara tá ficando doido? Um dia você vai conhecer essa doidura, cuidado, viu? Eu já ri muito quando eu não entendi as coisas de Deus, porque a Bíblia fala que as coisas de Deus para o mundo é loucura. Deus vai te pegar. Não ri não, não zomba não. E eu vou ficar muito feliz quando Deus te pegar, te mudar, te transformar, sabe por quê? Você vai ser meu irmão em Cristo. Então essa palavra é para dois tipos de público. O que crê e o que não crê. Se você não crê, eu te convido. Se você viu que não está fazendo bem para você mais a bebida, a prostituição, a mentirada, a falsidade, os conselhos dos ímpios, pega seu veículo chamado vida, faz a conversão e pega o caminho certo. Se você mentia, não minta mais. Você vai ver, vai fazer bem. Se você é ciumento, não tenha ciúme mais. Vai te fazer bem. Se você é invejoso, não tenha mais inveja. Vai te fazer bem. É difícil mudar. Mudança de pensamento, sentimento e atitude não é da noite para o dia. Mas como a palavra diz aqui, antes tem seu prazer. Ter prazer nas coisas de Deus. Na lei do Senhor. No mandamento do Senhor. E nela medita de noite. Olha só que interessante. Então, é buscar a intimidade sempre. Eu profetizo que você venha buscar a intimidade sempre. Eu poderia falar aqui que para que nós venhamos ser bem-aventurados e conseguir vencer o caminho do ímpio, o conselho do ímpio, a roda dos encarnecedores, é simplesmente buscar intimidade. Não, ainda é pouco. Porque todos os dias, todos os momentos, a todo segundo nós somos tentados, né? Somos ali envolvidos pelas coisas do mal. O mundo já é do maligno. A toda hora tem alguém querendo pisar no nosso calo, alguém querendo nos humilhar. Então é buscar a intimidade sempre. Acordou, Jesus, eis-me aqui. Vai almoçar, Jesus, obrigado pelo alimento. Vai jantar, oh Deus, obrigado. Principalmente, eu tenho um costume. O dia mais triste para mim é quando eu não consigo jantar com minha família unida. É costume desde pequeno. Jantarmos juntos, para mim, é algo sagrado. Então, na hora de jantar, Deus, obrigado pela minha família unida. Buscar a intimidade sempre. E sabe como é que você vai conseguir essa intimidade sempre? Buscando as coisas do alto. Não mentindo mais, não roubando mais, não desejando mal para o seu próximo. Não aconselhando pessoas a fazer o errado. Eu nunca fui santo. Já fiz muita coisa errada. Se eu for contar meu testemunho aqui completo a vocês, vocês vão falar, Carlinhos está falando de Deus, mas antes ele já foi bem errado. É porque eu mudei minha direção. Eu vi que vale a pena muito mais você buscar as coisas de Deus, que parecem mentira. Ninguém vê Jesus assim. É apenas uma história, mas é uma história verdadeira.
Quando fala Jesus morreu na cruz há muitos anos atrás, muitos pensam, eu não vi, não sei se é verdade. O incrédulo. Mas eu creio que ele vive e que ele reina. Eu sinto a presença dele, xarabandaço, calabandarai. Já tive experiências com ele, ele já me provou, como meu amigo, meu amado pastor Firmino fala. Só quem sentiu o sabor do Espírito Santo não esquece jamais. Então eu queria que você entendesse isso. Sinta o sabor do Espírito Santo, para que você venha resistir os dias maus, o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores, dos encarnecedores, para que quando você vê ali aquela rodinha ali, ó, você tenha até vontade de participar, fofocaiada, mentirada, falando da vida dos outros, mentindo, só como se fala aquele kamikaze, só no bolinho vai os planos. Tem uma música que fala, no Planalto é assim, no bolinho vai os planos. Quando tem um bolinho, vai os planos. Mas geralmente os planos do inimigo, os planos dos encarnecedores, o plano de destruição. Quantos casamentos não estão sendo destruídos, gente? Quantas famílias sendo destruídas por causa de um conselho de um ímpio? Por causa de uma pessoa que ele falou para um, falou para outro, falou uma mentira. José foi para o Egito e no Egito ele foi falso. Deus te abençoe. Foi acusado de assédio sexual contra a mulher de Potifar. E ela falou para todos, não, ele fez isso. E todos acreditaram na mentira dela. O que é isso? Conselho do ímpio. Se você soubesse o perigo que é o conselho do ímpio. Eu e minha esposa mesmo, nós tivemos algumas crises no casamento. E eu falava com ela, cuidado. Se você quiser conselho, a quem você pede conselho? Fulano, Bertano, Cicrano, Ertrano, Brano, Furtrano. Vê com eles primeiro se eles estão bem. Porque já percebeu que a pessoa que mais quer te aconselhar é o derrotado? Às vezes a pessoa está com um casamento destruído, já casou 4, 5 mil vezes, tem filho com 10 pessoas diferentes, não sabe nem o nome dos pais, e aí o que quer te aconselhar? Então cuidado. Cuidado de onde vem a fonte do conselho para você. Quer ser aconselhado? Eu te aconselho, o primeiro conselho, dobra os seus joelhos, peça a direção do Espírito, lê um salmo, Deus vai te aconselhar, eu tenho certeza. Provérbios, Cantares, a palavra inteira é livro de Tiago, é muito bom para ser aconselhado. 1 Pedro, 2 Pedro, a palavra do Senhor. Mas se você tem dificuldade de entender, interpretar, que não são para todos o dom de interpretação, peça um pastor, um amigo. Às vezes não precisa ser nem crente, não. Vai na rua de sua casa, vê uma pessoa que está ali com o casamento em dia, que dá bom testemunho, que trata bem a sua família, que seus filhos são bem criados, que é ali uma família de verdade, vai lá, aí sim. Chega perto dele, eu posso desabafar com você? Eu tô passando por isso. Eu já fui muito aconselhado, meu casamento está de pé hoje, graças plenamente ao chamado de Deus, porque é Ele que nos uniu, e bons conselhos. Né? Então que nessa manhã eu profetizo que haja bons conselhos para você, mas que você não venha se assentar na roda dos encarnecedores, que você venha ter desprazer do conselho do ímpio. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós estamos aqui, finalizando mais uma mensagem. Aquele, meu Deus amado, que esteve atento, eu creio que entendeu o que o Espírito disse à igreja. O Senhor vem nos advertindo, meu Deus amado, que os ambientes que às vezes nós frequentávamos antes não dá mais pra gente. E tem pessoas que estão nesse ambiente, meu Deus amado, que depois de ver essa mensagem, eles vão refletir, papai. Que essa palavra, meu Deus amado, de hoje, que haja reflexão para o teu povo. Que eles possam ver se realmente vai valer a pena ficar, meu Deus amado, em ambientes sujos, imundos, onde o conselho do ímpio está ali a todo vapor, e no final dos tempos, quando o Senhor voltar para buscar a igreja, ficarem para trás, e a vida eterna, meu Deus amado, ela é tanto para o céu quanto para o inferno. A diferença é que no céu é salvação e para o inferno é condenação. Deus, e tem pessoas que não têm acreditado que o Senhor irá voltar. Estão mais preocupados, meu Deus amado, se no final de semana vai ter baile funk, se no final de semana vai ter baile, se no final de semana vai ter rock, vai ter show do fulano, do ciclano, do famosinho, se vai ter live de tal influência digital, mas não tem dado atenção na volta do Senhor. Por isso eu profetizo que em nome de Jesus hoje essa pessoa possa ter reflexão,
que ela possa se orientar, papai. Porque quem convence o homem do pecado, do juízo, da morte, é só o teu Espírito. Não adianta eu falar. Não é o Carlinho, não é o missionário Carlinho, mas sim é o teu Espírito. Por isso eu peço, Santo Espírito, traga a intimidade constantemente em nós. É o que eu peço ao Senhor. Abençoa esta pessoa deste lado, de lá do vídeo, está assistindo este rosto normal, mas cheio da tua presença. Abençoa esta casa, abençoa este lar, abençoa esta família e que os conselhos venham a vir do Senhor. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Projeto Ganhando Almas para o Reino de Deus, mais uma vez. Esquece não, meu irmão, principalmente este último passo. Buscar a intimidade sempre. Porque Deus, Ele ama ter intimidade com você. E quando você tem intimidade com Deus, o seu pensamento muda, seu sentimento muda e as suas atitudes vão mudar. E você mudando as suas atitudes, Deus, Ele tem prazer de te abençoar, porque você vai estar merecendo a bênção de Deus. Não adianta Deus te abençoar agora. Às vezes você quer carro, quer casa, quer dinheiro, quer tudo. Você não está preparado, por quê? Deus não quer que você esteja próspero financeiramente, ou você realize um sonho, sendo que você vai perecer aqui na terra. É melhor você ir pobre para o céu, humilde para o céu, sem carro para o céu, sem mansão para o céu, do que ter tudo isso e ir para o inferno. Porque Deus quer a sua alma. Deus quer a sua salvação. Amém? Projeto Ganhando Almas para o Reino de Deus. Mais uma vez, deixe seu like, compartilhe, se inscreva, pois vai ajudar muitas pessoas também a alcançar mensagens de edificação para mim e tua vida. A paz do Senhor.